Presidente, a gravação foi reiniciada. Obrigada. Então, estamos aqui, continuando aqui nossa pauta do dia 22 de setembro de 2020, na parte da manhã, e vamos aqui retomar a nossa gravação para o julgamento do processo 72 da pauta, de relatoria do conselheiro João Vitor, a contribuinte Ana Paula da Silva Carolo. É um recurso especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão de recurso voluntário e de embargo de declaração. Foi totalmente admitido pela presidência para a discussão das seguintes matérias: obrigatoriedade do ADA tempestivo para reconhecimento das áreas de reserva legal de preservação permanente. Seguem as emendas das decisões. Neste tocante, em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que os paradigmas apresentados exigem a apresentação tempestiva do ato declaratório ambiental para o reconhecimento das áreas de preservação permanente de reserva legal, que é o caso dos autos. O sujeito passivo apresentou contrarrazões, nas quais afirma que o recurso deve ser desprovido. Sessão de julgamento realizada em 27 de outubro de 2016, o julgamento foi convertido em diligência para que fosse promovida a correção do questionamento do recurso no sistema e processo e complementada a análise de admissibilidade do recurso fazendário. Feita a complementação, na qual foi esclarecido que o recurso abrangia tanto a área de preservação permanente quanto a área de reserva legal, foi o sujeito passivo intimado para apresentar contrarrazões, sem que tivesse feito, além daquelas contrarrazões já apresentadas das folhas 236 e 252, este é o relatório. Com relação ao conhecimento, o recurso está sendo conhecido, pois foi interposto dentro do prazo legal de 15 dias e foi demonstrada a existência de divergência na interpretação da legislação tributária. Com relação à exigibilidade de ADA tempestivo para reconhecimento das áreas de reserva legal de preservação permanente, o que acontece aqui é uma decisão já conhecida, que, segundo o meu entendimento, que depois de reiterados julgamentos do STJ favoráveis aos contribuintes a respeito deste tema, a Procuradoria, inclusive, editou o parecer 1329 de 2016, que dispensa a Procuradoria de contestar, oferecer contrarrazões e interpor recursos em relação a essa matéria. Eu transcrevo os principais trechos deste referido parecer, para entender que a própria Procuradoria, que incumbe a representação da União em causas fiscais, na cobrança judicial e administrativa dos créditos tributários e não tributários, e no assessoramento e consultoria no âmbito do Ministério da Economia, manifestou-se expresso textualmente, no sentido de que é incabível discutir a apresentação do ADA para não incidência do ITR sobre a APP e a ARL, ou seja, sobre a área de preservação permanente e a área de reserva legal, diante da pacificação da jurisprudência do STJ. Eu transcrevo também a súmula 86 do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Quanto à área de reserva legal, verifica-se na decisão recorrida, proferida em sede de embargo de declaração, transcrevo abaixo, isso está na folha 213, que a averbação é persistente ao fato gerador. Diz lá a decisão recorrida. No presente caso, o ADA foi apresentado em 31 de maio de 2006, folha 283, e das cópias das certidões das matrículas do imóvel, folhas 41 e 54, verifica-se que a área de reserva legal averbada, desde 26 de abril de 90, é de 9.500 hectares. Destaque-se que tal área é superior ao somatório das áreas declaradas como de preservação permanente e de utilização limitada. Eu transcrevo a súmula CARF 122 também, segundo a qual a averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supra a eventual falta de apresentação do ato declaratório ambiental, então estou desprovendo o recurso neste particular, em relação à área de reserva legal. Quanto à área de preservação permanente, veja-se que o ADA foi apresentado em 31 de maio de 2006, após o início da ação fiscal, mas que também foi apresentado laudo técnico no processo administrativo fiscal 10.183, 720.113, 2006-81, exercício 2005, emitido por profissional habilitado e acompanhado de anotação de responsabilidade técnica, dando conta da existência da área de preservação permanente. A princípio, eu estou desprovendo o recurso, mas talvez fosse o caso, aí vai depender, eu acredito, do entendimento colegiado, de converter o julgamento em diligência para a juntada desse laudo no processo, porque eu não tenho acesso a esse processo final 2006-81. Eu não tenho acesso ao laudo. O que é? Maurício, você... Parece ter um laudo, parece no embargos de declaração, se eu não estou enganado,
Tem uma resolução... No... você diz um laudo, né? Está falando do laudo, né? Sim. A resolução não foi... Tá. Não, o que eu vi foi um ADA aqui. A resolução não foi para isso. Sim. Sim, e aí qual que é o seu encaminhamento? Então, a princípio, eu estou dando provimento, mas eu acho que o mais correto aí vai depender da votação. Eu não lembro como que o doutor Marcelo vota em relação a essa questão do ADA versus laudo, mas o correto aí seria converter o julgamento em diligência. Por causa da APP, né? Por causa da APP. Isso. Porque a ARL, aí a questão da súmula, nesse Sim. caso aqui. A ARL é bem tranquilo. Tá. Aí vamos então, você então a princípio... Mas, João, o argumento do recorrido é só ausência de ADA, não é? Tempestivo. Sim. Pois é, ADA tempestivo. E fala e ele é expresso ao dizer que o laudo comprova a existência? Na verdade, eu só tirei essa informação do próprio acordo recorrido. Eu preciso ver onde agora que ou se foi no acordo de embargo, espera aí. É que assim, a minha pergunta é, se o acórdão parte da premissa de que foram comprovadas e a Fazenda só recorre da necessidade do ADA tempestivo, não tem por que a gente Entendi. pedir diligência, né? Porque o ponto da comprovação já não é mais... Eu acho que a gente tem que votar aí para ver como que o doutor Marcelo vota, porque isso é até uma questão prejudicial aí. Eu acho que ele me acompanhou na sessão passada, mas eu não me lembro ao certo. Então, o conselheiro está dando provimento total, tanto para a APP quanto para a ARL. Isso. Aí vou tomar os votos e a gente vê se vai precisar. Conselheiro Mário. Presidente, meu posicionamento é conhecido também. No caso, meu provimento é parcial. Eu vou, como a gente tem essa situação e de repente pode até vir a ter um empate, né, que é como normalmente a gente tem julgado a questão da APP, eu vou tomar os votos em separado para não deixar dúvida, tá certo? De qual é uma matéria e qual é a outra. Vamos votar primeiro a ARL. A ARL, o conselheiro está aplicando a súmula, não é isso? Isso. Com relação ao ARL, eu acompanho o conselheiro João Vitor. Estou jogando apenas a ARL. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho, presidente. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro Marcelo Milton. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho, então vou colocar assim, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar, desculpe, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento quanto à área de reserva legal, ARL. Certo? Aí, então, agora vamos julgar a coisa, eu ponho tal coisa em relação à APP, tá certo? Aí, se alguém quiser fazer alguma ponderação, alguma coisa, cada um fala. Então, agora a gente está julgando só a APP, o conselheiro está também negando provimento. O ADA não tem, o ADA tem, mas é intempestivo, né? De 31 de maio de 2006. Ok, e não pega nem a ação fiscal. Bem, conselheiro Mário. Com relação à área de preservação permanente, eu abro a divergência para restabelecer a glosa. Conselheira Ana Cecília. Eu acompanho o relator. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho a divergência. Conselheiro Maurício. Divergência. Conselheiro Marcelo Milton. Só uma dúvida, presidente, com o relator. Você chegou a comentar de laudo, o João. Foi reconhecido essa área em laudo? Você falou que parece que está em outro processo. Foi, mas o laudo está em outro processo. Eu estou até olhando aqui o voto recorrido aqui, né, tanto nos embargos, parece que eles não reconhecem, né, pelo menos o laudo nesses acórdãos, né? Não, é que é o seguinte, se você olhar o acórdão de embargo de declaração, folha 213,
ele restabelece a área de preservação permanente de 402 hectares, Uhum. tá? E o documento que diz que esse laudo está em outro processo está na folha E folha 9. Lá na E folha 9 desse nosso processo, entendeu? Lá na E folha 9 tem um termo de informação de documentos de procedimento fiscal, e diz lá, o restante da documentação que embasou esse procedimento fiscal encontra-se no processo número tal. Então, ou há necessidade de examinar eventualmente essa documentação, ou então conforme a Rita disse, como está sendo devolvida só a questão da exigibilidade do ADA ou não, sem a comprovação em si da área de preservação permanente, já seria o caso de negar provimento diretamente. Só um minuto. É isso que você quis dizer, Rita? Exato. Mas aqui o contribuinte nunca trouxe laudo, ele no recurso, nada disso, nem no recurso, nem no impugnação. Eu não encontro esse laudo, mas tem esse termo de informação aí lá na folha 9, segundo o qual o restante da documentação está em outro processo. Só um minutinho, presidente. Oi, Ela cita até o acórdão da mesma turma, só que do exercício anterior, né? Isso. E fala do... Eu estou abrindo aqui o outro acórdão. É que o lançamento também, a complementação da descrição dos fatos no lançamento é só a ausência é só a não apresentação do ADA. Uhum. Falo de não comprovação da existência das terras. Mas onde é que está dizendo que o restante da documentação teria laudo? Tem isso? Não está dizendo não. Pois é aí que a gente nem sabe se tem ou não, né? Não sei, não tem como afirmar. Agora, como o colegiado de origem julgou aparentemente esses processos na mesma sessão, é possível que eles tenham tido acesso a isso, para chegar à conclusão de que houve essa área de preservação permanente de 402 hectares, né? Na impugnação ele fala alguma coisa sobre ter apresentado algum laudo? Eu não vou saber dizer. Aí é muita situação muito específica. Tem que examinar a impugnação. Deixa eu olhar aqui, peraí. Não, mas o acordo recorrido também não fala, nem ele, nem embargo fala em laudo, fala? Em algum momento, assim, que ele viu algum laudo? A princípio, não. Pois é, então... Eu estou olhando aqui, o acórdão, acho que é esse que é da mesma sessão que foi julgada, que eles trataram disso, que ela cita, ela fala o seguinte: nesse ponto importa observar que a contribuinte foi intimada a fazer a comprovação do VTN declarado mediante laudo. Né, eu vou mais um pouco à frente, contendo todos os elementos, ao tempo em que foi informada que a não apresentação do referido laudo implicaria no arbitramento, né, de acordo com o CIPT. Por seu turno, a contribuinte não apresentou o laudo, seja durante o procedimento fiscal ou nas fases de impugnação e recursal. Eu achei até estranho aqui. Presidente, eu vou voltar com a divergência. Ok. Conselheira Rita. Ô, João, mas agora eu fiquei confuso. O recorrido, ele não se baseia no laudo? Ele não usa prova emprestada? Só um minutinho. Deixa eu abrir aqui também. Peraí. Não tem nenhuma informação de laudo. E o problema é o seguinte: esse acórdão aí ao qual se referiu a decisão embargada não é o mesmo, não foi proferido no mesmo processo onde estaria o restante da documentação aí.
Eu realmente não... Ambas as decisões aqui não deixam muito claro de onde que eles tiraram essa área, mas aparentemente não foi de nenhum laudo, não. Peraí. Aparentemente, João, pelo que eu verifiquei, parece que era um entendimento da turma. Aparentemente. Que o ADA em si, por si só, não... Não, pera um pouquinho. Vou ter que examinar aqui. Aparentemente não tem laudo mesmo. O que está dizendo aqui é que... Mas em algum ponto eu coloquei que tinha laudo, eu não sei por que eu... Valeu o ADA. Pelo que eu vi aqui, o embargo era justamente para dizer, porque lá, assim, ela traz o embargo e diz assim, não, tinha um ADA, intempestivo, mas tinha. Assim, por si só, a intempestividade do ADA não é suficiente. É isso que foi dado, mas laudo do recurso vocês não tem, não. Bem, querem alguém com essa nova informação, eu vou tomar os votos, então, em relação à área de preservação permanente, tá? Deixa eu só falar uma coisa aqui. Sim. Aqui na decisão do DRJ, tem uma menção dizendo assim, em resposta foram apresentados documentos, está no relatório. Deixa eu ver aqui. Nosso processo... decisão do DRJ no processo final 2006-37. Não é o nosso não, né? É o nosso, 2006-37. Em resposta, foram apresentados os documentos juntados das folhas 8 a 50 do processo final 81, exercício 2005, os quais são uma carta de encaminhamento de documentação, cópia da intimação, laudo técnico de vistoria, mapa da propriedade, cópia de autorização do IBAMA para exploração de floresta, cópia das matrículas do imóvel, enfim. Por isso que eu fiz uma menção de que o restante da documentação estaria nesse outro processo final 81. Eu acho que não dá para negar provimento sem analisar esse... Mas eu tinha lido o acordo da DRJ, João, parece que ele fala que não foram apresentados laudos. Mas isso aí não está no acordo recorrido. Como é que a gente, em Câmara Superior, isso é um recurso da Fazenda Nacional, eu vou buscar uma prova para o contribuinte. O que foi dado aqui no acordo recorrido é o ADA, é dizer que o ADA, por si só intempestivo, não é desse que é o recurso. Agora, eu vou fazer uma diligência dentro do recurso da Fazenda Nacional? Eu acho que é um pouco complicado isso. Porque nem discutiu-se laudo aqui, né, que seria fora da matéria. A matéria é a VTN, então é isso que tem que ser enfrentado. Eu vou manter meu voto, porque está dizendo aqui que tem laudo técnico nesse outro processo.
Ok, então, vamos. Onde eu estava? O Mário, então. Vamos retomar, então. Eu já esqueci onde é que nós paramos. O Mário votou, abriu a divergência, não foi? Estava no conselheiro desculpe, Marcelo Milton, não foi? Isso. Eu votei com divergência, aí seria a Rita. Ah, sim, agora na sequência. Conselheira Rita, obrigada. Conselheira Rita, discutiu tanto que. Conselheira Rita. Tô só terminando de ler o acordo de embarque. O problema é que para a gente que não considera o ADA para fins de APP, como também não foi considerado pelo recorrido, o recorrido ele deu, então, a APP com base no declarado, João? Na declaração? Ele entendeu, no Já que não tinha ADA? No ADA, Rita, no ADA. Ele trouxe nos embargos o ADA, e ele diz assim, por si só o ADA intempestivo não é motivo. É pelo que eu li aí no acórdão de embargos. Declarado, deixa eu verificar quanto que é o declarado. 402, é o declarado. Tem tanta coisa aqui que eu me perdi nos documentos. Eu vou acompanhar a divergência, mas eu acompanho pelas conclusões. Ok. Então, eu vou então fazer registrar a decisão como eu sempre registro, porque eu sempre, nessas matérias, como a gente às vezes fica empatado, então eu sempre gosto de esclarecer direitinho o que a gente estaria, para não ter depois dúvida, né? Então, ficou por unanimidade. Eu também voto com a divergência, certo? Por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, por maioria de votos, dar reprovimento parcial para restabelecer, porque é um recurso da Fazenda, né? Restabelecer a glosa da área de preservação permanente, APP, vencidos os conselheiros João Vitor, relator, e Ana Cecília, né? E Ana Cecília, que lhe negaram provimento, certo? Designado. Votou pelas conclusões primeiro. Obrigada, Mário. Votou pelas conclusões, desculpe. Rita, foi a Rita, né? Isso. Votou pelas conclusões a conselheira Rita. Certo. Agora sim, designado. Maurício está se candidatando, presidente. Designado o conselheiro Maurício. Por voto vencedor. Certo. Agora, então, o 73, então, o conselheiro João Vitor. Depois, se eu preciso, a gente volta mais tarde, tá? A gente volta um pouquinho mais tarde. É meu também? Sim, desculpe, é o 73 da pauta, ainda de relatoria do conselheiro João Vitor, o recorrente Arcobras Comercial Incorporadora Limitada. Tô colando lá na pasta, tá?
Esse é um recurso especial interposto pelo sujeito passivo, foi totalmente admitido para a discussão das seguintes matérias: ônus e valoração da prova para fins de isenção do ITR e eficácia da declaração apresentada pelo contribuinte. Neste tocante, em seu recurso especial, o contribuinte basicamente alega que houve averbação espontânea e tempestiva da reserva legal. A autoridade fiscal não comprovou documentalmente a existência ou incorreção da averbação da reserva. O paradigma, acórdão final 016, é do mesmo recorrente, referente à mesma propriedade, e se decidiu favoravelmente porque houve apresentação na impugnação de cópia da matrícula com averbação de 118.895,2 hectares de reserva legal. Também houve comprovação mediante ADA. A averbação 4 de 2003 atesta que 99,224% do imóvel é constituído de reserva legal. É inexigível a apresentação de outras provas. E, subsidiariamente, conforme o paradigma no tal, basta a simples declaração do interessado para gozar da isenção do ITR. O recurso especial do sujeito passivo é tempestivo, visto que interpôs dentro do prazo legal de 15 dias e foi demonstrada a existência de legislação tributária interpretada de forma divergente, de forma que deve ser conhecido. Em relação à primeira matéria, é importante destacar que o paradigma indicado é do próprio sujeito passivo e a discussão lá travada é igualmente a mesma, inclusive tratando-se da mesma propriedade, tendo-se decidido que o contribuinte apresentou com a impugnação cópia da matrícula, comprovando a averbação de 118.895 hectares de reserva legal junto ao cartório de registro de imóveis e o ato declaratório ambiental protocolado junto ao IBAMA, portanto, dentro do prazo previsto na IN 4397. Com relação à comprovação da área de reserva legal, discute-se nos autos se a averbação da área de 118.895,2 hectares de reserva legal comprova a sua existência ou se a fiscalização teria comprovado a sua inexatidão. Neste caso concreto, nem é mesmo necessário invocar a súmula CARF 122 abaixo transcrita, porque o recorrente apresentou a averbação da área na matrícula do imóvel e o ato declaratório ambiental tempestivamente protocolado no IBAMA. E a área de reserva legal é constituída mediante a averbação registral imobiliária. Aí eu faço algumas considerações e estou dando provimento ao recurso do sujeito passivo para restabelecer a área de reserva legal de 118.895 hectares. Aí eu não entraria na tese subsidiária. Porque a tese subsidiária é que basta a simples declaração do sujeito passivo. Agora, só uma dúvida, conselheiro. Por que não, se tinha ADA e tinha averbação, por que não deram isso lá na DRJ, né? Estranho. Eu tenho que verificar aqui, só um minutinho. Será que pediram laudo? Pois é. Na verdade, o recurso é dele, né? Tem que verificar por que a decisão recorrida também não deu, né? Esse é o 73. Aqui está dizendo que nesse processo que ele ganhou, que havia um erro na matrícula, que houve uma diligência da fiscalização na matrícula e aí estaria errado. Diz assim, incorreção da AV04 da matrícula, demonstrada pela fiscalização e já devidamente citada, acabou por fazer com que essa turma de julgamento julgasse procedente em parte o lançamento, tratado no processo tal, que é aquele outro, considerando que a matrícula do imóvel apresentada apenas na impugnação comprovava a averbação da área de reserva legal, quando agora se constata que essa não era a realidade dos fatos. A mesma averbação serviu de amparo para o julgamento formalizado pelo Conselho de Contribuintes, o acordo transcrito na impugnação, o que demonstrou que não há justificativa para se aplicar aqui o mesmo entendimento, porque ele trouxe esse mesmo acordo, acho que para a impugnação, e aí eles explicaram aqui que não estão... teria havido algum problema com essa averbação.
Bem, esse caso, então, é só a área de reserva legal, não é isso, João Vitor? Isso. E tem a verbação que... A verbação está na folha 50, e o ato declaratório ambiental está na folha 48. Acho que o que pesou aqui foi o fato de que a reserva legal teria mais de 20% do total do imóvel. Sim. Então, o conselheiro está conhecendo o mérito dando provimento. Isso. Certo. Conselheiro Mário. Só um minuto, presidente. Estou lendo aqui sobre a verbação ainda. Eu estou aqui no recorrido, tem as seguintes afirmações. Especificamente, quanto, né, no caso ao caso prático, a autoridade recorrida foi clara ao fundamentar sua decisão em verbis. Quanto à glosa parcial da área de reserva legal declarada, o contribuinte argumentou que a área está totalmente averbada na matrícula do imóvel. Essa alegação contraria os fatos comprovados pela fiscalização, que em diligência junto ao cartório de registro de imóvel na comarca de São Feliz do Araguaia, obteve desse cartório documentos que comprovam com exatidão o que consta das averbações e confirmam que a averbação da área de reserva legal a averbação de área de reserva legal no total de 23.965, correspondente a 20% do valor da área do imóvel. Está devidamente aparado no termo de responsabilidade. Me parece que tem uma divergência. Ele declarou uma coisa e a fiscalização constatou outra, né? Sim, ela está dizendo na decisão da DRJ que isso induziu a erro no outro processo, que eu acho que é o paradigma. Tanto eles como o CARF, ela diz. Tanto eles como... Só que aqui a decisão recorrida já pegou essa correção, né? Por isso que eles não deram. O quadrinho que está aí na frente, logo no início do relatório, tem um quadrinho, que ele coloca exatamente a retificação de ofício para 23.965,2, que tinha botado mais do que os 20%, eu acho, né? 118.895. Eu vou abrir a divergência, presidente, para negar provimento ao recurso contribuinte. Conselheira Ana Cecília. Eu vou acompanhar o relator. Conselheiro Pedro Paulo. Eu preciso entender agora aqui. A área foi a discussão é o ADA. Não, a verbação. A verbação que tinha 2 processos, e aí num processo se considerou uma área que estava incorreta. Neste processo que a gente está tratando, a fiscalização foi lá no cartório e viu que estava, acho que era acima de 20%, e aí fez a correção de ofício, foi feita a correção de ofício em relação a essa... Mas a verbação averbada é mais de 20%? É o que está aqui no quadrinho. Era 118.195, foi para 23.965. É o quadrinho que está no início desse voto aqui da turma. A área de reserva legal pode ser maior, ela não pode ser menor do que a... É isso que eu ia perguntar. Tem alguma... Na lei fala averbado pelo menos. No mínimo. Eu não sei se a retificação foi nesse sentido ou se na matrícula estava outra coisa. Eles estão dizendo aqui na DRJ que eles cometeram erro no outro processo, que agora eles estão verificando... Na matrícula, quando foram na matrícula do imóvel... Na matrícula do imóvel, lá no cartório... que o que estava averbado era inferior ao que o contribuinte declarou. É isso. Desculpa, eu que... E aí o lançamento foi para considerar o que está averbado. Exato. Pelo que eu entendi, foi isso. Então, mas na matrícula, a matrícula em si,
Diz o seguinte, ó. Área de 118.895,20, relativos a 99% da área. É porque a matéria, eu estou escutando aqui, eu não estou conseguindo entender A matrícula está na folha 50. a matéria, quer dizer, o que foi glosado? Foi a Reserva legal. Mas tudo ou só o que excedia o que Não, foi pelo que está aqui, foi glosado o que excedia. Deixa eu fazer a leitura aqui de novo, Pedro Paulo. É isso mesmo. É isso mesmo. Ele tirou de 118 mil para 23 mil. Isso. E a área total era 119 mil, que 23 mil é 20%. Mas está averbado 18. Não sei. É isso que, tenho dúvida disso. Pelo que está dizendo aqui, ela fez diligência nos cartórios. A matrícula que está aqui está dizendo a verbação de 118 mil. É que, inclusive, o próprio cartório ele reconhece o equívoco lá na transcrição, na matrícula. Ele fala aqui, ó, termo de responsabilidade de preservação florestal, onde o Mário estava lendo, né, verbado número tal, constando erroneamente o percentual, o quantitativo e memorial da área destinada a título de reserva florestal legal, sendo que o correto é 118, relativamente 9%, total da propriedade de 119. O contribuinte possui cópia... Aqui ele está dizendo outra coisa já. Não, porque o meu voto é para considerar o que foi averbado. Agora, saber quanto é que foi averbado é que é o problema aí. Aqui não tem discussão, essa averbação foi antes do fato gerador, né? Não, pelo que vi, não. Não tem, parece não. Ixi. Então, aí tem um complemento aqui que eu acho que é importante, né? Ele diz assim, deixa eu chegar aqui, ele fala da averbação 3, que está ok, ele fala de 23.965,2 hectares, correspondente a 20% da área total do imóvel, constante da averbação 3, está devidamente aparado no termo de responsabilidade assinado pelo contribuinte e pelo IBAMA. E aí fala a data. E em croquis e memorial descritivo da área de reserva legal, em croquis e memorial descritivo da área de reserva legal, enquanto que a averbação 4, então tem uma averbação aí, está amparada apenas em um requerimento apresentado pelo contribuinte ao cartório em novembro de 2003, o que se verifica da própria redação dessa averbação que aqui transcrevo. Então, o que a fiscalização está questionando é a averbação 4. E aqui está no voto da DRJ, está dizendo, quanto à glosa parcial da área de reserva legal declarada, o contribuinte argumentou que a área declarada está totalmente averbada na matrícula do imóvel. Essa alegação contraria os fatos comprovados pela fiscalização que, em diligência junto ao cartório de registro de imóvel, né, obteve desse cartório documentos que comprovam com exatidão o que consta das averbações 3 e 4 da matrícula 10954 e confirmam que a averbação da área de reserva legal, no total de 23.965,2, que foi o que ela admitiu, né, corresponde a 20% da área total do imóvel, constante na averbação 3, está devidamente amparada no termo de responsabilidade assinado pelo contribuinte e pelo IBAMA, em 5/5/96, e em croquis e memorial descritivo da área de reserva legal, enquanto o AV04, que é esse questionado, né, está amparado apenas em um requerimento apresentado pelo contribuinte ao cartório. Sim, o requerimento ao cartório não dá, é sempre o termo de responsabilidade. Apesar da gente estar discutindo muito tempo aí, eu acho que eu vou ficar com vista do processo, por exemplo, porque aí tem muito fato a ser... Sim. Eu não ficaria seguro em votar sem... Perfeito, Pedro Paulo. Então eu vou... Esse é o 73, né? Estava na sua... já tinha tomado os votos? Sim. Faltou eu, exatamente. Ana Cecília, e aí parou no Pedro Paulo. Tá certo. Então vou colocar aqui o 73 da pauta,
a Cobras Comercial Incorporadora vista para o conselheiro Pedro Paulo, convertida em coletiva. O relator... E com fome ainda fica mais difícil ainda se raciocinar ainda. Do recurso e, no mérito, deu-lhe provimento. Divergiram os conselheiros, acompanhado pela conselheira Ana Cecília, né? Que foi até onde foi. Divergiu o conselheiro Mário, que negou o provimento ao recurso, não é isso? Nesse ponto, houve pedido de vista, ninguém mais votou, certo? Aí vamos votar só esse, depois os outros vão ser retirados de pauta, né? Esse meu aqui rapidinho. Pode ser? Depende. É o número 74 da pauta, acho que eu já coloquei, né? Cláudio Janotti. Tá. Aqui eu vou passar direto para o voto. Então, vamos agora votar o número 74 da pauta, de minha relatoria, contribuinte Cláudio Janotti e Fazenda Nacional. São 2 recursos. Mas, assim, vou aqui direto no voto, que aí eu coloco exatamente as questões que também estão no relatório. Em julgamento de recursos especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo contribuinte. O presente processo trata de exigência de imposto territorial rural, exercício de 2000, acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativa a imóvel denominado Fazenda Barra do Boi, localizado no município de Januária, certo? Aí a caracterização dos imóveis, do imóvel. Tendo em vista a reunião da área de 4 imóveis em um único imóvel, né, com uma área total de 22.371,9 hectares, a glosa de área... O que foi o objeto da autuação? Eram aqueles imóveis contíguos que deveriam estar englobados num só, certo? Então, se englobou em um só, a glosa da área de preservação permanente, 2.700 hectares, da área de utilização limitada, a RL, de 1.317 hectares, e da área ocupada com benfeitorias, de 292 hectares, e das áreas utilizadas com produtos vegetais, 450 hectares. Isso foi a autuação. Quanto ao recurso especial, tá, da Fazenda Nacional, ele está visando aqui a área de reserva legal, até a data da ocorrência do fato gerador do ITR do correspondente exercício, certo? A exigência da área, esta visa a exigência da área a exigência da averbação da ARL até a data de ocorrência do fato gerador. Esse é o recurso da Fazenda Nacional. E o recurso do contribuinte, de todas essas coisas aqui que a gente viu, ficaram reduzidas essas 2 matérias para nós examinarmos. Da parte do recurso da Fazenda, essa ARL, e na parte do recurso do contribuinte, é a intenção de restabelecer a glosa das áreas utilizadas com pastagens. O recurso especial da Fazenda foi ainda contra a decisão não unânime, recurso por contrariedade à lei. Era aquele recurso que até já residual, né? No acordo recorrido, restabeleceu-se a área de reserva legal, tendo em vista a sua averbação à margem da matrícula do imóvel, ainda que posterior ao fato gerador, conforme a certidão de coisa 61. A Fazenda Nacional, por sua vez, pede a manutenção da glosa em face da intempestividade da averbação. Quanto à RL, há efetivamente um requisito específico para a sua exclusão da tributação TR, qual seja a averbação. Então, é esse meu posicionamento aqui, né, no caso já é um posicionamento conhecido, que a gente precisa ter averbação e anterior ao fato gerador. Então, para mim, é um fato constitutivo isso aí, né, então eu não posso dispensar. E como o lançamento se reporta à data do fato gerador, então teria que ter essa averbação anterior ainda ao fato gerador. Então, no caso em apreço, tratando-se do exercício de 2000, a averbação deveria ser providenciada até 1º de 1 de 2000, o que só foi feito em 8/6/2001. Então, diante do exposto, eu conheço o recurso da Fazenda Nacional, que é só isso, né? E, no mérito, eu dou-lhe provimento, restabelecendo aí a glosa
da área de reserva legal, declarada como de utilização limitada. Vou tomar os votos do... Essa é uma matéria conhecida que a gente já até julgou nessa própria sessão. Conselheiro Mário. Acompanho, presidente. Conselheira Ana Cecília. Está sem voz, Ana Cecília. Eu me perdi um pouco, a senhora encaminhou em qual sentido? É a área de reserva legal com a verbação posterior ao fato gerador. Aí no final eu estou dizendo, ó, no caso em apreço, tanto do TR de 2000, a verbação teria que ser até 1º de 2000, que é o fato gerador do TR. E a verbação foi feita em 8/6/2001, isso na folha 61. Uhum. Acho que o recurso é relevante o fato ser antes da ação fiscal, não é não? Você, Pedro Paulo? Mas isso eu já verifiquei aqui. Acho que vocês votam junto. Não, com relação... Esse aí não seria o caso da súmula, não, né, presidente? Não. A súmula trata do ADA. Não, porque ninguém está falando em nada, né? São os argumentos, Rita, os argumentos que são diferentes, mas nesse caso eu acompanho, sim. Você pode deixar para as conclusões, né? É porque ela coloca como se fosse constitutiva. É o mesmo argumento que vocês têm, a questão da matrícula e tal. Eu não tenho a mesma fundamentação, mas a conclusão minha é exatamente a mesma que eu considero o documento relevante e deve ser apresentado em momento anterior. Então você vota pela conclusão, é isso? Tá. Sim. Conselheiro Pedro Paulo. Divijo para negar, né, da Fazenda, né? Sim. Abre a divergência. Isso. Conselheiro João Vitor. Eu acompanho, relator. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro Marcelo. Acompanho a relatora. Conselheira Rita. Acompanho. Então, em relação aqui, RESP da Fazenda Nacional, que é a parte da reserva legal, por unanimidade de votos conhecido o recurso e, no mérito, por maioria, dar-lhe provimento. Vencido o conselheiro Pedro Paulo, que lhe negou o provimento. Aí, então, a conselheira Ana Cecília votou pelas conclusões. É isso, né? Tá certo? Agora, então, vamos para o RESP do contribuinte, tá? Aqui, a gente tem uma matéria que eu não lembro da gente ter julgado aqui, mas não é nada complexo, eu estou colocando o que eu acho, é uma questão só de análise aqui da legislação, no meu entender. Quanto ao recurso proposto pelo contribuinte, esse é tempestivo e atende aos demais pressupostos, portanto, deve ser conhecido. O apelo visa rediscutir glosa da área de pastagens. Então, só uma explicação para o meu voto e para o que está no processo, é que essa área de pastagens, ela não é como uma área ambiental que tem laudo, não tem laudo, é a existência ou não da área. Para essa área ser considerada como de pastagens, não basta ter a pastagem, certo? Tem que ter a prova de que ela é utilizada como tal. Isso não é, ninguém inventou, isso está na lei. Né? A lei, então, até tem numa IN, como operacionalizar essa lei, porque essa parte rural é bem específica, né? Esse trabalho de atividade rural é específico, e até tem numa IN como é que se faz aí para se achar essa coisa que a lei diz aqui, que a lei especifica, que eu vou dizer qual é. Essa matéria não lembro da gente ter visto. Então, o contribuinte sustenta, em síntese, que no acordo recorrido elegeu-se um único meio de prova da citada área, que seria a quantidade de gado existente na época, desconsiderando os demais documentos apresentados, certo? Então, o que está se dizendo o tempo todo nesse processo é que, para essa área, não é igual a outra, que pode ser qualquer tipo de prova, pode ser um laudo, porque não basta ter, tem que dizer, porque a lei diz assim, ó, sobre a matéria, a lei fala, apuração e pagamento do ITR são efetuados pelo contribuinte, independentemente, para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á. Aí, quando ele diz servidão de pastagem nativa ou plano, desculpa, para efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á área efetivamente utilizada a porção do imóvel que no ano anterior tenha servido de pastagem nativa ou plantada, observados os índices de lotação por zonas de pecuária. Isso está na lei.
E tem até uma IN que especifica como o contribuinte vai demonstrar isso e como ele vai até cumprir isso, né? Então, não é a área que seja a pastagem. Não adianta mostrar que tem um pasto. Tem que ela ter servido como tal, atendendo a essa coisa. Como a gente tem a CIPT, basta ter CIPT? Não, porque a lei exige que tenha aptidão agrícola. Assim como, nesse sentido, é uma exigência para o contribuinte, né? Assim como faz uma exigência para a Receita, que tenha aptidão agrícola, faz aqui a exigência para o contribuinte que seja observar os índices de lotação por zonas de pecuária. Então, tem uma série de situações que se pode comprovar isso. Uma das coisas é a questão, por isso que a gente veio aqui, nunca examinamos, eu me lembro disso, me lembro da gente ter examinado, assim, vacinação, gado tal, enfim, controle de vacina, controle de não sei o que, controle de ração, né? Isso é o que se vê para comprovar essa área. Então, essa questão foi regulamentada, inclusive, pela IN 43, que eu trouxe aqui, só para se verificar, ó, isso foi assim, no sentido de que quem lida com isso, com o mundo rural, com a atividade rural, já sabe como, já faz e tem gado, enfim, não é difícil fazer isso, porque já vacina seu gado, já tem tudo isso. Mas o contribuinte, ele trouxe aqui, olha, a exclusão da área de pastagem. Então, assim, a exclusão da área de pastagem para fim de apuração do grau de utilização do imóvel, porque isso é para o grau de utilização, então isso não tem nada a ver lá com aquelas áreas ambientais ou com alguma outra coisa assim, que é todo cheio de especificidade, né? Pressupõe a comprovação de estoque de animais em quantidade suficiente para, considerando o índice de dotação definidos tecnicamente, justificar a classificação da tal área, e é o ônus do contribuinte, comprovar a existência dos animais. No presente caso, os elementos de prova juntados aos autos, que é a folha 57, 135, 145, não lograram comprovar a efetiva ocupação da área de pastagens. Ditos elementos de prova não eram contemporâneos ao exercício objeto do lançamento, ressaltando-se que o laudo técnico de folha 103 a 127, desacompanhado de documentos comprobatórios, não se constituem elementos suficientes para comprovar a existência de rebanho na área declarada, no período especificado, o que é indispensável para que dita área seja considerada como área de pastagem. Então, isso que se tentou explicar o tempo todo para o contribuinte, que não é uma questão de provas aceitas em geral. É essa prova porque a área é para se considerar dessa maneira, certo? No mesmo sentido, o acórdão do conselheiro, que eu achei até uma coisa, que a única coisa que eu vi na Câmara Superior foi um de 2012, do conselheiro Manuel Coelho Arruda, que é relativo ao mesmo contribuinte. Ele diz, área de pastagem, quando a segunda matéria, entendo que o deciso recorrido, que é a decisão de primeira instância, né, isso era lá na turma ordinária, não merece qualquer reparo. Nesse sentido, peço vênias aos conselheiros para utilizar como razão de decidir os argumentos relacionados no voto proferido pelo conselheiro Luiz Marcelo Guerra. Aí ele diz aqui, ó, eu não lembro se isso aqui já era... não, é de Câmara Superior, aí a turma recorrida foi a do Luiz Marcelo. O Luiz Marcelo é da Câmara Superior. Aí ele pega aqui o voto do Luiz Marcelo, que diz, busca recorrente a comprovação das áreas de pastagem, que a comprovação das áreas de pastagem pudesse ser concretizada a partir do laudo técnico ou da aquisição de sementes de capim, comprovada por meio da nota fiscal 0727, emitida por Lanza Vieira Agroindustrial. Penso que os fatos colacionados não têm o efeito pretendido. A meu ver, tais documentos comprovariam no máximo a existência da área plantada ou de vegetação nativa, que poderia ser utilizada como de pastagem. Ocorre, como é ser disso, em homenagem à regra definida no artigo 10, parágrafo 1º, inciso 4, que é esse que eu li aí, né? O cômputo das áreas de pastagem está sujeito ao cumprimento dos índices por lotação por zona pecuária. Ou seja, além das áreas de pastagem, é necessário que tais áreas sejam utilizadas por um rebanho mínimo, fato que, como ficou consignado no auto de infração, objeto do presente recurso, não pode ser comprovado com a ficha de vacinação apresentada, que diz respeito a período diverso do ano calendário fiscalizado. Sem a comprovação da efetiva ocupação da área, não há como considerá-la utilizada e, consequentemente, forçosa a manter a dose. Certo? Então, só li isso tudo exatamente por causa dessa situação que eu só vi esse daí, que é do próprio contribuinte. Então, diante do exposto, eu estou conhecendo o recurso do contribuinte e, no mérito, eu nego o provimento. Aí eu vou tomar os votos agora. Conselheiro Mário. Acompanhe. Conselheira Ana Cecília.
Eu acompanho, presidente. Conselheiro Pedro Paulo. Com a relatora, presidente. Conselheiro João Vitor. Acompanhe a relatora. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro Marcelo. Acompanhe. Conselheira Rita. Acompanho. Então, em relação ao recurso do contribuinte, o 74 da pauta, por unanimidade de votos, conhecer e, no mérito, negar-lhe provimento. Bem, então eu só vou aqui dar uma notícia sobre o número 75 da pauta, contribuinte Jataí Agropecuária Limitada. O número 76 da pauta, Companhia Melhoramento de São Paulo e Fazenda Nacional, eram os dois recorrentes. 77, da mesma forma, era aí recurso só do contribuinte, Companhia Melhoramento de São Paulo. E 78 da pauta, também recorrente Companhia Melhoramento de São Paulo, assim como o número 79 da pauta, Antônio José dos Reis, e o 80 da pauta, interessado Francineudo Francisco Souza, certo? Então, os processos que eu li aqui, eles são de número 75 a 80, certo? Confere, 75 a 80, eles foram, então, retirados de pauta por ausência da relatora, certo? E aí, então, nós interrompemos agora e retornaremos, se vocês quiserem retornar um pouco mais tarde, senão às 14 horas. Ou querem retornar às 14? Ou vocês que sabem, 14? Pode ser. Pode ser. Posso interromper? Então, às 14 horas nós retornamos. Posso interromper? Presidente, eu retorno também, né? Só fica, então, que eu converso com você já. Então, por favor, vamos, então, interromper, né? Esses processos foram retirados de pauta por ausência da relatora, e retomaremos a sessão à tarde, o início da nossa pauta da tarde, e depois a gente vê se consegue, em algum momento, retomar o que nós não conseguimos aqui chegar. Eu, então, peço que, por favor, conselheiro Mário, que interrompa a gravação.